Graça e paz do Senhor seja com você, meu amigo, minha amiga. E hoje nós vamos ler o capítulo 12 do livro de Hebreus. Cristo é o nosso maior exemplo. Tá bom? Esse capítulo vai dizer a você e a mim que o nosso padrão, o nosso modelo não é ser humano algum. O padrão que nós temos que seguir é o padrão de Cristo, que foi e é para nós o maior de todos os exemplos. Nunca olhe para o ser humano e busque nele um exemplo, porque um dia esse ser humano poderá te decepcionar. Não olhe para mim, Jacó, eu não sou um exemplo, porque eu sou falho, sou pecador, né? Um dia eu poderei decepcionar você. Não olhe para o seu vizinho, não olhe para aquela pessoa que você sabe que é cristã, contemplando os defeitos dela. Porque todos nós temos defeitos, né? E o interessante para Deus é que nós busquemos a santificação, a santidade e procuremos imitar a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sim é o nosso maior exemplo. Diz assim o capítulo 12 de Hebreus: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Exortação à paz e à sinceridade. Segui a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. A diferença entre Sinai e Sião. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque, se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Eis aí o versículo que diz que Deus não é somente um Deus amor, né? Um Deus de amor, um Deus bonzinho que vai levar todo mundo para o céu. Não. Deus também é um fogo consumidor que deixará se consumir aqueles que rejeitarem ao Senhor, aqueles que não crerem na sua palavra, aqueles que blasfemarem contra Deus, contra o Espírito do Senhor e contra a sua palavra. Amém? Deus abençoe você, toda a tua família, em nome de Jesus.